A Grécia Antiga pareceu ser um lugar bastante grandioso. Foi o berço da democracia. Tinha uma cena artística florescente, uma mitologia vibrante e uma arquitetura espetacular. Intelectuais proeminentes como Aristóteles e Platão deram grandes passos na razão científica. A terra era fértil e o vinho fluía como água. Ou será que não? Bem-vindo de volta ao Escritas da História. Hoje estamos explorando o lado sombrio da Grécia Antiga e o motivo pelo qual você provavelmente não sobreviveria por muito tempo lá. Uma cultura de guerra. Apesar da democracia e da filosofia, os gregos ainda gostavam de ir para a guerra. Por volta de 500 a.C., começaram a depender muito de mercenários estrangeiros para lutar em muitas de suas batalhas. Mas antes disso, a luta era principalmente realizada pelos cidadãos comuns. Na Grécia Arcaica, entre 800 e 500 a.C., milícias eram formadas em regime de meio período. Se você fosse um agricultor ou um trabalhador comum, provavelmente seria forçado a lutar. As batalhas entre cidades-estado concorrentes no início da Grécia eram travadas durante o verão, e depois quem sobrava voltava para seus empregos diários ou fazendas para se preparar para a colheita. Isso tornava as lutas muito desorganizadas naquela época. Muitas vezes os cidadãos tinham que pagar pelo próprio equipamento, então se você fosse muito pobre, provavelmente seria um dos peões jogados diretamente na batalha com muito pouca proteção. Se você tivesse um pouco mais de dinheiro, poderia comprar ou herdar armaduras de sua família e se tornar um hoplita. Hoplitas eram soldados de infantaria que carregavam lanças, escudos e armaduras. Não se sabe exatamente quando os gregos começaram a usar hoplitas, mas por volta de 600 a.C. já era uma parte essencial da guerra grega. A morte é o que te espera. Se você vivesse em Atenas no século 7 a.C., poderia ter recebido a pena de morte por roubar um repolho. Por volta de 621 a.C., as leis dracônicas ganharam precedência, e Atenas instituiu sua primeira constituição escrita. Antes disso, o sistema legal era baseado em um sistema de leis orais. Não havia um conjunto definido de leis e penalidades para crimes, e geralmente era responsabilidade das vítimas buscar justiça por algum crime cometido contra elas. Isso poderia levar a vinganças que duravam gerações. Além disso, a aristocracia muitas vezes manipulava essas leis para seu próprio benefício, o que levou a uma sociedade vastamente desigual. Assim, foi eventualmente acordado que reformas eram necessárias. A reforma, no entanto, acabou se tornando um sistema muito rigoroso, onde a pena de morte ou a escravidão eram aplicadas até mesmo para crimes menores. Essas primeiras leis escritas eram chamadas de Constituição Dracônica, escritas por um aristocrata pouco conhecido chamado Drácon. Elas falharam em acabar com a desigualdade entre a aristocracia e o povo comum. Para começar, estabeleceram um sistema de escravidão por dívida que mencionamos anteriormente, onde proprietários ricos de terras poderiam escravizar seus inquilinos se estes não pagassem suas dívidas. Uma cidade de escravos. A escravidão era generalizada na Grécia Antiga, muito generalizada. Entre os séculos 4 e 5 a.C., Atenas era lar de surpreendentes 60 a 80 mil escravos, mais da metade da população estimada. Em média, cada casa tinha pelo menos 3 escravos. Em Esparta, escravos conhecidos como helotas frequentemente superavam os espartanos livres em uma proporção de 20 para 1. Os helotas eram servos contratados de propriedade do Estado que trabalhavam na agricultura e tinham que entregar a maior parte do que cultivavam para o governo. Ter tantos escravos fazendo todo o trabalho libertava muitos homens para treinar como guerreiros. E a temida máquina militar espartana evoluiu para uma das forças de combate mais fortes da época. Os espartanos não tratavam bem esses helotas, frequentemente os agredindo vigorosamente para manter seus espíritos quebrados. Um relato da antiga Esparta, escrito por Myron de Priene, afirmava que os helotas estavam sujeitos a um número estipulado de espancamentos a cada ano, independentemente de qualquer má conduta, para que nunca esquecessem que eram escravos. Em Atenas também, espancamentos eram comuns para os escravos.
Um proeminente estadista ateniense escreveu que o corpo de um escravo é responsabilizado por todas as suas más ações, enquanto o castigo corporal é a última pena a infligir a um homem livre. Havia muitas maneiras de se tornar escravo. Você poderia nascer como tal, em uma situação chamada escravidão por dívida. Se você estivesse do lado errado de uma guerra, poderia ser capturado e vendido como escravo. Mesmo sendo um cidadão ateniense livre, você poderia eventualmente se tornar um escravo. Em um sistema chamado escravidão por dívida, se você acabasse devendo muito dinheiro a um senhorio do qual estava alugando terra, poderia ser escravizado e forçado a trabalhar de graça até sua dívida ser quitada. Uma peste mortal. Se você estivesse vivendo em Atenas por volta de 430 a.C., havia uma chance em 3 de você ter perecido. Durante o cerco espartano a Atenas durante a Guerra do Peloponeso, um misterioso surto encerrou mais de 1/3 da população. Ninguém realmente sabe qual foi a causa. Alguns pensam que foi tifo, outros achavam que era influenza ou sarampo, alguns diziam ebola. De acordo com o historiador Tucídides, a peste pode ter se originado em algum lugar da África, se espalhando pelo Império Persa e finalmente chegando a Atenas. Os sintomas incluíam febre, seguida de olhos inflamados, sangramento pela boca e falência respiratória. O surto levou ao caos em Atenas, já que quase 100.000 pessoas pereceram, uma tragédia agravada pelo cerco espartano. Toda a situação deixou Atenas em frangalhos e, em última análise, sinalizou o fim de sua idade de ouro. Atenas seria absorvida por Esparta cerca de 25 anos depois. Cosméticos mortais. Se você fosse uma mulher vivendo na Grécia Antiga e quisesse usar maquiagem, é muito provável que estivesse aplicando chumbo no rosto. O chumbo era um ingrediente comum nos cosméticos da Grécia Antiga. A própria palavra vem do grego cosmética. E o ato de embelezar o rosto era chamado de komotikon. Embora escritores gregos, que eram em sua maioria homens, geralmente desaprovassem o komotikon, dizendo que era usado principalmente por prostitutas e mulheres de classe baixa, hoje é amplamente aceito que praticamente todas as classes de mulheres, e até muitos homens, usavam maquiagem para realçar suas características e iluminar a pele. Mas a pasta de chumbo que usavam muitas vezes levava a horríveis desfigurações e cicatrizes, corroendo a pele e causando doenças. Em um ciclo vicioso, ela era aplicada em camadas cada vez mais espessas para encobrir os danos que já estava causando. As coisas que fazemos pela beleza. O colapso da Idade do Bronze. Se você estivesse vivendo na Grécia Antiga, muito no início de sua história, por volta de 1177 a.C., há uma boa chance de você ter morrido de fome ou sido morto por piratas. Historiadores concordam que por volta dessa época, uma vasta rede interconectada de civilizações no Mediterrâneo entrou em colapso de repente. Mas eles realmente não sabem por quê. Micênicos, egípcios, hititas, babilônios e minoicos eram todas civilizações avançadas com culturas prósperas, arquitetura bela e economias baseadas no comércio ultramarino. Mas então tudo deu errado. Uma era das trevas durou por séculos depois. Algumas evidências sugerem que houve uma seca de 300 anos por volta dessa época, o que levou à fome e a uma perda massiva de vidas. Sem comida suficiente, essas civilizações entraram em guerra, e aos poucos se destruíram. No entanto, também há relatos de um povo misterioso do mar, conhecido apenas como os povos do mar, que são mencionados e esculpidos em estelas que retratam grandes batalhas por volta dessa época. Acredita-se que os povos do mar foram responsáveis por grande parte da morte e destruição ao redor do Mediterrâneo, invadindo e destruindo cidades portuárias proeminentes, possivelmente aproveitando-se desses impérios enfraquecidos pela seca. Infelizmente, relatos escritos vagos e entalhes não identificáveis são todas as evidências que temos de que esses poderosos piratas existiram. Medicina condenada. A medicina na Grécia Antiga era, sem dúvida, um avanço em relação ao que era antes, mas ainda estava desatualizada de muitas maneiras. Para começar, antes do século V a.C., a doença era considerada um castigo divino infligido pelos deuses. Se você morresse, os deuses eram os culpados. E se você melhorasse, era porque os deuses lhe deram um presente.
Por volta de 500 a.C., as coisas estavam começando a ficar um pouco mais refinadas, mas a distinção entre ciência e religião muitas vezes era bastante vaga. O deus grego Asclépio, por exemplo, era tanto um curador divino e um médico altamente qualificado. No entanto, não havia qualificações profissionais para ser médico. Qualquer um poderia perambular pela Grécia Antiga dizendo que era médico, praticando a técnica ou a misteriosa arte da medicina. Tinha algum tipo de mal? Muitas vezes, a sangria seria prescrita. Os antigos gregos eram grandes fãs disso. A sangria estava ligada a um sistema medicinal chamado humorismo, embora não houvesse nada de engraçado nisso. No humorismo, o corpo humano é dividido em 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Em uma pessoa saudável, esses 4 componentes estavam em equilíbrio adequado, mas a dor ou a doença surgiria se eles saíssem do equilíbrio. Grande parte do tempo, a temperatura estava diretamente ligada aos humores. Por exemplo, alimentos quentes eram considerados produtores de bile amarela, enquanto alimentos frios produziam fleuma. Cidades expostas a ventos frios eram associadas a doenças pulmonares e ventos quentes a problemas digestivos. O humorismo foi praticado muito depois da Grécia Antiga. Não foi até a década de 1850 e o advento da teoria dos germes que caiu em desuso entre os médicos ao redor do mundo. Portanto, é isso. Apesar das incríveis realizações da Grécia Antiga, a vida para a maioria de nós durante essa grande civilização provavelmente teria sido bastante desagradável, brutal e curta.